São Tomás de Aquino também foi um pensador medieval, viveu ali no início do século XIII, era italiano e foi considerado assim, um dos maiores filósofos medievais, um grande representante da escolástica. Era um movimento que se chamava assim porque as produções filosóficas desse período foram feitas dentro das primeiras escolas, né, as universidades que então dão nome para esse movimento dentro da filosofia medieval, do qual São Tomás de Aquino faz parte. A filosofia de São Tomás de Aquino, também conhecida como tomismo, era uma filosofia de sistemas. Então, assim, ele faz um grande sistema filosófico para defender suas ideias e defender as ideias do cristianismo num esforço de não contrariar a fé, de mostrar que a filosofia pode ser uma parceira da fé cristã e não uma inimiga, que é uma discussão que perpassa a história toda do cristianismo, né? Se o pensamento humano, o pensamento pagão, ele é necessariamente contrário à fé cristã. O que São Tomás de Aquino fez foi reviver grande parte do pensamento de Aristóteles, então buscar elementos racionais para explicar os principais aspectos da fé cristã. Como ele foi muito influenciado por Aristóteles, ele valorizava muito o conhecimento natural, conhecer a realidade sentindo, né, indo até essa realidade. E ele também defendia que a razão ela tinha limites, a razão não podia alcançar a essência de Deus. A essência de Deus estava além das capacidades da racionalidade humana. Se ela, por um lado, não pode alcançar a essência de Deus, por outro, ela pode demonstrar, ela pode falar sobre essa essência de Deus com base nas criações divinas, com base naquilo que Deus criou. Então, investigar as criações de Deus, porque eu tenho acesso pelas minhas sensações à criação de Deus, eu tenho acesso a essas criações também podendo pensar sobre elas, então, indiretamente, eu vou falar de Deus focando nas criações e naquilo que Deus fez e que é acessível ao ser humano por meio dos seus sentidos e por meio do seu intelecto. Essa era a tese do São Tomás de Aquino. Então, assim, ele destaca as 5 provas da existência de Deus, que estão lá na obra Suma Teológica do São Tomás de Aquino, que é uma apropriação bastante clara do pensamento de Aristóteles. Então, ele vai, por exemplo, dizer que aquilo que Aristóteles chamava de primeiro motor, aquilo que dá movimento por toda a realidade, para toda a realidade, mas não é movido por ninguém, né? Por isso que ele é o primeiro, é justamente Deus, para que não haja uma regressão no infinito buscando a causa de todos os seres, né, de movimentos de todos os seres, você estabelece um ponto de partida e esse ponto de partida não pode ser movido por nenhum outro ser e ele é Deus na visão de São Tomás de Aquino. A segunda prova seria a causa eficiente, a necessidade que os seres têm de terem sido causados por outros seres que vieram antes, né? Os seres são efeitos, não são causas de si próprios. Não tem em si mesmos a causa eficiente da sua existência. Então, a primeira causa eficiente, voltando naquele raciocínio de Aristóteles, né, de regressar até estabelecer um ponto inicial, é Deus. Então, Deus seria a primeira causa. Senão, você vai ficar remontando infinitamente, como aquela história do ovo e da galinha, né, e não chega a ponto nenhum, volta infinitamente. A terceira prova é a ideia do ser necessário e do ser contingente, que são diferentes. O ser contingente, ele existe em um determinado momento, num outro momento ele pode deixar de existir. Então, por exemplo, se eu tenho um copo cheio d'água e eu bebo a água que está dentro daquele copo, o copo fica vazio. Não tem água ali dentro mais. Estava com água, de repente não está com água mais. O próprio copo pode ser quebrado, pode ser destruído. Então ele existe num momento, em outro momento ele não existe mais. Só que o ser necessário ele precisa existir para que outra coisa exista. Então, por exemplo, se eu sou um fabricante de madeiras, de mesas de madeira, uma determinada mesa X, ela pode existir ou não. Mas para essa mesa existir é necessário que eu exista para fazer essa mesa. É necessário que tenha a árvore que foi usada, a madeira dela, para fazer
essa mesa. Então existe ali uma relação de ser necessário, o marceneiro, e ser contingente, que é a mesa. E aí São Tomás de Aquino vai dizer que nada surge do nada. Todas as coisas foram criadas por outros seres. Então, se todos os seres forem contingentes, a gente vai ter que assumir racionalmente que em determinado momento nenhum ser existiu. E se nenhum ser existiu, não haveria motivo para existir algum ser agora, porque pode existir, pode não existir, né? É um pouco Parmênides isso. Então ele vai dizer que tem que ter um ser necessário, que dá a possibilidade de existência de todo o resto, de tudo que existe. E aí ele vai dizer que só existe um ser necessário, absolutamente necessário, que é Deus. Outra prova da existência de Deus para São Tomás de Aquino é a ideia dos graus de perfeição. Se tudo que existe tem qualidades em graus diferentes, então beleza, inteligência, sabedoria, velocidade, etc., existem graus diferentes de perfeição. Para haver graus diferentes de perfeição, é preciso que haja algo que seja 100% perfeito. Se algo é mais ou menos simétrico, mais ou menos bonito, mais ou menos etc., tem que ter a perfeição completa em algum ser, que é o nível 9000 de todos os atributos. E esse ser perfeito e pleno, para São Tomás de Aquino, é Deus. E, por fim, a quinta prova é a prova da finalidade do ser. São Tomás de Aquino vai dizer que na natureza existem vários seres que parecem não, né, ou não têm inteligência própria, ou parecem não ter tanta inteligência assim para realizar aquilo, mas cumprem uma função que parece ser muito inteligente, né? Isso a gente vê reverberações dessa prova apresentada por São Tomás de Aquino em tendências atuais de explicação da realidade, como no criacionismo, o design inteligente, que diz, olha, esse ser é muito inteligente, ou essa estrutura dele é muito perfeita para ter sido fruto de um processo que não tenha sido inteligente também, que não tenha sido deliberado. Então, o que São Tomás de Aquino está defendendo é isso. Só a existência de um ser inteligente que dirige a realidade pode explicar o fato de seres menos inteligentes também cumprirem uma função bem harmoniosa com o todo, bem encaixadinha na existência. Então, uma criação que é composta por seres que cumprem funções inteligentes, essa criação só pode ter sido obra de um ser também inteligente, que no caso, na visão de São Tomás de Aquino, é Deus. Então essas seriam as 5 provas de existência de Deus na visão filosófica de São Tomás de Aquino.